Caros ouvintes, nestes dias em que a Rádio Paranaíba está completando 64 anos de existência, estamos trazendo, neste horário de 10 horas e 30 minutos, o pronunciamento de várias pessoas ligadas à emissora, quer seja atuais, quer seja do passado. Hoje, teremos a palavra do ex-diretor Kleber Ribeiro, que passamos a ouvir. Eis que a Rádio Paranaíba completa agora 64 anos de existência. A direção da emissora solicitou-me que dirigisse algumas palavras aos ouvintes, o que passo a fazê-lo. Ainda ouvíamos os ecos dos anos de ouro do rádio que se deram nos anos 40, 50, quando um punhado de rio paranaibanos idealistas decidiram formar uma sociedade por ações para a implantação de uma emissora de radiodifusão em Rio Paranaíba. Surgiu então a SA Rádio Clube Paranaíba, tendo à frente o Sr. José Rezende Vargas. Havia na região próxima emissoras de rádio somente em Araxá e Patos de Minas. Rio Paranaíba passava a destacar-se então no Alto Paranaíba como mais uma cidade a possuir uma emissora de rádio. Aqui em nossa cidade existia um pequeno número de rádios receptores, o que não desanimou os fundadores. A energia elétrica era deficiente, fornecida pela usina hidrelétrica que a prefeitura possuía e que funcionava em Olhos d'Água, montada ainda que foi pelo Sr. Trajano Teodomiro da Silva. Com o aparecimento da televisão, houve quem dissesse que o rádio estava acabado e que não teria mais audiência. Grande engano! O rádio se reinventou e venceu os pessimistas. Muitas dificuldades foram enfrentadas pelos então fundadores da rádio aqui em Rio Paranaíba. Eis que havia muito poucas casas comerciais em Rio Paranaíba e destas, 2 ou 3 se dispunham a fazer anúncios de cuja fonte o rádio sempre dependeu para sua subsistência. Outras poucas publicidades eram enviadas por agências de publicidades do Rio e São Paulo e que se tratava de produtos de consumo nacional. Destes, me lembro bem da Cesta de Natal Columbus. Ocasionalmente, a publicidade eleitoral, sendo que, à época, as emissoras eram pagas para a veiculação das publicidades eleitorais. Como era costume naqueles anos, toda emissora de rádio que se prezava tinha que possuir o seu palco auditório. E nisto, a Rádio Clube Paranaíba não ficava para trás. Era o seu palco auditório, o salão de projeção de filmes do Cine Vani, de onde, todos os domingos, era transmitido o programa Calouros em Desfile, constituindo-se num esperado momento de entretenimento aos domingos, ocasião em que vários nomes da sociedade se destacavam, sendo que nossos cantores tinham o acompanhamento do jazz Maria Rosa, do exigente maestro Cícero Nunes Campos. Os tempos foram passando, mas as dificuldades não deixavam de existir. Mesmo assim, no ano de 1958, foi montada a sua torre de transmissão no alto da cidade, no que é hoje a esquina da Rua Boa Ventura com o Capitão Franklin de Castro, o que proporcionou uma melhor cobertura das transmissões da rádio em toda a região. A rádio só dispunha de uma mesa de som e 2 microfones e um transmissor de 100 watts de potência. Tamanha a precariedade de sua existência até então,
muito mais se compararmos com o que hoje existe. Muito diferente, portanto, dos tempos atuais, quando existe 2 estúdios, sendo um para a gravação de textos comerciais e programas transmitidos pela emissora. A emissora possui hoje transmissores de reserva, o que garante que a rádio se mantenha no ar por 24 horas por dia. Dispõe de equipamentos modernos e acústica apropriada para o tratamento do som que os nossos ouvintes recebem. Os tempos andaram e as coisas foram melhorando. A emissora passou a ter boa audiência nas cidades vizinhas, o que lhe trouxe um considerável número de anunciantes, tendo consequentemente melhorado seu aspecto financeiro, tendo reinado absoluta na região composta pelas cidades circunvizinhas com grande audiência. Com o aparecimento da internet, mais uma vez, a voz dos pessimistas disse: agora o rádio acaba mesmo. Vai perder sua audiência. Mais uma vez o rádio se reinventou e passou a usar da internet, e agora uma pequena emissora como a nossa pode ser ouvida no mundo inteiro pela rede mundial de computadores. No começo dos anos 80, as pessoas que possuíam parte do capital da sociedade decidiu transferir suas ações para a prefeitura municipal e constituir-se a Fundação José Rezende Vargas de Rádio, quando era prefeito de Rio Paranaíba, o Sr. Jaime Silva. Entidade esta, a Fundação José Rezende Vargas de Rádio, que mantém a emissora até os dias atuais. A rádio, que agora completa 64 anos, constitui-se num verdadeiro orgulho para o povo de Rio Paranaíba. Daqui deste microfone são dadas as notícias, umas tristes e outras alegres, espaço complementado com uma programação musical apresentada por animadores, por locutores animados e que fazem o entretenimento dos ouvintes, bem como os comerciais de nossos anunciantes. Hoje é exigida dos apresentadores uma boa postura naquilo que fazem, sendo que, para isto, a direção da emissora está sempre oferecendo cursos para os seus locutores, o que os coloca dentro dos parâmetros do rádio nacional. A rádio possui instalações adequadas ao seu funcionamento, mas ainda agora, com a mudança de seus transmissores para a Avenida Rio Paranaíba, na entrada da cidade, com equipamentos de última geração, na faixa de frequência modulada. Eu já disse, em ocasiões anteriores, que uma cidade sem uma emissora de rádio é uma cidade sem voz. Tanta importância tem, pois, uma emissora de rádio na cidade que, em muitas localidades, alguns aventureiros chegaram a montar emissoras clandestinas, as chamadas rádios pirata, incorrendo em crime contra as comunicações do país, o que resultou em forte reação do governo federal e da Polícia Federal, tendo esta última apreendido muitos aparelhos de rádio também clandestinos das referidas rádios pirata. Nos dias atuais, a Rádio Paranaíba dispõe de uma equipe tanto de locutores quanto de pessoal administrativo que muito bem honram o lugar que ocupam, exercendo com responsabilidade e profissionalismo os cargos que ocupam. Agradeço a todos os que deram atenção às nossas palavras e sintam-se, cada um, acolhidos pela programação da Rádio Paranaíba.